quando o teu navio, ancorado muito tempo no porto, te deixar a impressão enganosa de ser uma casa, quando o teu navio começar a criar raízes na estagnação do cais, faze-te ao largo. É preciso salvar a qualquer preço a alma viajora do teu barco e tua alma de peregrino. Bom dia a todos, a todas. É uma grande alegria poder partilhar com vocês este momento, porque primeiro que se trata de um caminho que a gente começa junto, e segundo porque já tem um caminho prévio com alguns de vocês que estou reconhecendo com muita alegria. E isso dá uma alegria, saber que a gente já partilhou um itinerário com alguns e com outros a gente vai começar outro caminho. Mas este curso é diferente, este itinerário é diferente. O título que a gente escolheu foi um título que foi nascendo, e para começar eu vou tentar explicá-lo, para ver qual é o projeto destes sábados ao longo do ano. Buscar a Deus no avesso da trama. Buscar a Deus no avesso da trama. Experiência mística e contemporaneidade. Então, a intuição desse curso eu vou explicar aos poucos, mas eu gostaria de fazê-lo ouvindo junto com vocês uma música bem conhecida. Poderíamos ouvir e depois, a partir daquela música, eu vou tentar explicar qual é o projeto deste curso.
sim, parece que é algo que nem sempre pensamos. O mais importante do bordado é o avesso, o mais importante do tecido é o avesso, o mais importante de muitas vidas é o avesso. Essa é a intuição do curso. O mais importante de muitas vidas é o avesso. O mais importante da busca de Deus neste mundo contemporâneo, que é o nosso, é fazer essa busca a partir do avesso. É alguma intuição que me parece que nem sempre se escuta por aí. Então, buscar a Deus precisamente no avesso da vida, no avesso daquele bordado que somos nós. Mas como? Como é possível? O homem importante, o homem religioso pergunta: isso não é possível. E o homem religioso pode continuar seu pensamento e dizer: Deus é o contrário do avesso. Deus não habita o avesso. Deus não pode ser buscado no avesso. Essa é a afirmação que é a mais comum, a mais ordinária. Deus não pode habitar o avesso. A intuição deste curso, ou desta série de sábados ao longo deste ano, é contradizer aquela percepção comum. É contradizer essa percepção que sempre a gente ouve. Gostaríamos de afirmar que em todas as épocas e nesta contemporaneidade nossa, podemos buscar a Deus no avesso da trama. É possível buscar e, claro, encontrar a Deus no avesso da trama. O avesso é o importante, nos diz esta música que acabamos de ouvir. O importante do bordado é o avesso. Se o avesso é importante, então a gente descobre que existe um itinerário diferente. Porque aí aparece o segredo da intuição que a gente quer desenvolver ao longo deste ano. O avesso remete ao Evangelho. Já essa é a intuição do fundo deste curso. Ao longo de todos estes sábados, vamos tentar fazer o esforço de perceber que o avesso sempre nos remete ao Evangelho, sempre remete a Deus. Ou melhor, o avesso é como a chave de compreensão do Evangelho mesmo. Sem o avesso, parece ser que o Evangelho fica mudo, não diz tudo o que ele é. Então, a chave, o prisma, as lentes para nos aproximarmos do Evangelho, curiosamente, é o avesso da vida. O subtítulo deste curso diz Mística e Contemporaneidade. E essa intuição dessa relação da mística e da contemporaneidade é justamente que quando falamos de mística, no comum, na fala comum, ordinária, não é percebido aquilo que a gente desejaria sublinhar durante este curso. Que a mística nos dias nossos, nos dias que estamos, nestes dias que são os nossos, a mística não poderia prescindir do avesso. Não é possível uma mística que não toque de alguma maneira o avesso da vida. Seria impossível, porque estaríamos pensando em algo que talvez é bom e santo, bom
e sem dúvida correto e até excelente, mas parece ser que a mística estaria como escapando, fugindo de algo que a constitui. A mística ela mesma é um caminho que tem de levar em conta essa dimensão, a outra dimensão, o avesso da vida. Bom, então, isso é bom porque a gente sai daquela ideia correta em muitos sentidos, mas provavelmente incompleta. A mística não corresponde apenas ao fino acabado do bordado, aquilo que fica por cima. A mística não é simplesmente aquilo que aparece em primeira instância, né? A mística e o caminho cristão, da espiritualidade cristã, não é apenas aquilo que está por cima, aquilo que aparece como o tecido acabado, como o bordado fino. A gente percebe imediatamente num trabalho feito, um bordado, aqueles detalhes do tecido. E dá a impressão que os caminhos místicos apenas desejariam ficar naqueles detalhes do tecido de nossas existências que aparecem dentro de uma finura, dentro de uma delicadeza, dentro do bonito, dentro daquilo que é o trabalho acabado. Mas parece ser que a mística passa por outros caminhos. A mística rima com o avesso. A mística rima com o avesso. E mística também tem a ver com o avesso do bordado da vida. No final daquela música diz: é o segredo do ponto. Qual é o segredo do ponto? O rendado do tempo. Como foi passado o ensinamento. O segredo está no ponto. Claro, dependendo qual seja o ponto do tecido, do bordado, como a gente vai fazendo. É aquele rendado que diz muito de nós, né? Aquele rendado que não seria possível sem a existência de espaços. Né? Essa é a renda, né? Se não fosse aquele segredo de deixar espaços vazios, simplesmente não poderíamos compreender o segredo do rendado, o segredo das rendas. Se não conhecêssemos o avesso do bordado, não compreenderíamos bem como foi feito, qual é o trabalho que foi preciso. Percebem algo que a gente não pensa necessariamente. Então, o mais importante em mim, vejam, aquilo que eu não conheço é precisamente o avesso. Aquilo que eu não conheço, que eu não sei, que ignoro, que não se apresenta imediatamente, é precisamente o avesso. E aquilo que a gente quer esconder muitas vezes é o avesso. Você colocou a toalha da mesa pelo avesso, que barbaridade. É lógico. Os detalhes, né? Mas está bonito. Não, tem que voltar, colocar a toalha do lado certo. Qual é o lado certo? Qual é o lado certo? Coloque isso do lado certo. São perguntas que aparecem diante de nós e
não sei, insistir que o mais importante em mim, como diz a música, e que eu não conheço, é o avesso. E precisamente aquilo, algo totalmente bonito nessa música, é o que de mim aparece, é o que dentro de mim Deus tece. É algo curioso, algo misterioso. O que de mim aparece não é aquilo de fora, o lado correto, mas o que aparece de mim é aquilo que está dentro e que Deus trabalha, que Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito, jogo perfume no ar, enfeito o meu pensamento, diz a música, mas é porque tem algo interior que nos permite, que nos deixa nos aproximarmos de esperar aquele que vem até nós. É precisamente aquilo que Deus vai fazendo, tecendo no interno, na interioridade que é a vida. Precisamente aquela interioridade que muitas vezes não aparece. E curiosamente, o que Deus tece precisa do avesso. Não poderia tecer Deus sem o avesso. Não poderia simplesmente como pretender que existem certamente tecidos que têm dois lados, né? Acabados. Mas essa é a tecnologia, né, moderna, que faz desaparecer o avesso. É isso que acontece. Né? Tem tecido de dois lados, é verdade, mas isso não é o que constitui o tecido. Né? Bordado. Bom. E quando pensamos na mística, na contemporaneidade, curiosamente, nessa intuição que vão continuar ao longo deste ano, quando pensamos na mística, neste tempo que é o nosso, somos remetidos à transparência do barro humano. É outra metáfora que a gente vai usar. Quando pensamos na mística, na contemporaneidade, quando falamos da necessidade de tocar, de olhar, de ficar, de habitar também o avesso da vida, somos, curiosamente, remetidos à transparência do barro da humanidade. O avesso nosso da vida é nosso barro humano. E falar do barro humano nos conduz misteriosamente a ver Deus. Quando falamos do avesso, quando falamos do barro humano, se abre para nós algo surpreendente. Como é possível? Falar em barro humano nos conduz a ver Deus? Mas como? Você disse que o barro nos leva a ver Deus? Sim, sim. Essa é a experiência que pode salvar a fé na contemporaneidade. É uma intuição. Essa experiência que é possível ver Deus, encontrar a Deus no barro humano, no avesso da trama, é aquilo que poderia provavelmente salvar a fé no mundo contemporâneo. É um pouco tarefa nossa, tarefa humana, salvar a fé na contemporaneidade. Somos nós que salvamos a fé? Sim, no primeiro sentido. Mas é curiosamente uma tarefa que, se não leva em conta que nossa vida se decide também no avesso,
e no barro humano não seria possível. Falar então do avesso da trama como lugar para encontrar a Deus, falar do barro humano como lugar da transparência de Deus, supõe atingir os confins do humano. Quando tocamos o avesso da trama, quando tocamos o barro humano, estamos misteriosamente atingindo os confins do humano, as profundezas humanas de nosso ser. No mais profundo do barro humano, de nossa vulnerabilidade, ou para usar outra metáfora, no rincão da humanidade, naquele cantinho de nossa humanidade, aquele cantinho mais escondido, aparece misteriosamente uma ponte que nos leva a Deus. Aqueles cantinhos da humanidade, aquele rincão onde permanece a humanidade escondida, como cárceres, hospitais, submundos, humanidade em sofrimento, humanidades feridas. Precisamente lá no fundo, onde parece ser que não tem mais humanidade, curiosamente aparece uma possibilidade de ver Deus. Precisamente nesse barro humano, a transparência se manifesta. Quando apalpamos o avesso da trama, quando apalpamos o avesso do bordado, o primeiro que sentimos é não a coisa mais fina, mas precisamente aquilo que não aparece como o melhor. Quando apalpamos o avesso da trama, o avesso do bordado, sentimos aquilo que mantém o próprio bordado. Sentimos precisamente naquele momento, quando apalpamos o avesso, sentimos que a humanidade, nossa humanidade, aparece como transitiva. O que quer dizer isso? Quando apalpamos o avesso do tecido, do bordado, naquele instante, aparece, se faz presente, se torna presente, nossa humanidade, mas como uma humanidade transitiva, isto é, que remete a Deus, que precisa de um complemento, que não pode estar sozinho. É humanidade transitiva, precisa de um objeto direto, que é Deus, claro. Ela, nossa humanidade, mas a partir do avesso, nos remete sempre. Ela nos remete sempre, constantemente. Nunca acaba sozinha, mas sempre traz uma companhia. No fundo do humano, aparece misteriosamente a beira de Deus. No fundo do humano se encontra precisamente a beira de Deus que se torna presente para nós. Ou melhor ainda, para dizer a mesma coisa, a orla de Deus nos toca no barro humano. A ponte entre o que o homem é precisamente esse avesso da trama. E precisamente aí, naquele lugar, é que Deus advém a nossa percepção. Naquela rugosidade, naquela sensação de sentir e de apalparmos o avesso de nossa existência, aí precisamente
advém à nossa percepção esse Deus que se faz presente ali mesmo. Aqueles lugares de humanidade que, ao serem tocados pela orla de Deus, se tornam mais humanos. Não se tornam mais divinos nesse sentido, mas aqueles lugares da humanidade profunda, daqueles lugares recônditos, escondidos, os últimos cantos da humanidade, né? Curiosamente, são tocados pela orla de Deus, né? Mas não para mudar, mas para se tornarem mais humanos. Isso é paradoxal? Claro que é paradoxal. Ou talvez seja paradoxal. Mas parece que por aí se descobre um nome do Deus cristão. O nome do Deus cristão aparece só a partir do avesso da trama. O Deus cristão não tem outro caminho. E vocês já podem intuir qual é o fundamento teológico daquilo, que eu retomarei com mais precisão em algum desses sábados ao longo do ano. Precisamente aí se descobre o nome do Deus cristão. O nome do Deus cristão só pode aparecer nessa perspectiva. Por agora, apenas interessa afirmar uma única coisa: podemos buscar a Deus no avesso da trama. É possível. Essa é a intuição do curso, né? Todos estes sábados exploraremos, iremos seguindo cada momento, cada temática, deixando-nos conduzir por essa intuição de diferentes pontos de vista, diferentes experiências, que não sejam simplesmente evocações como o ano passado das místicas bem conhecidas, mas procuraremos descobrir esses lugares onde o avesso do bordado e da trama nos acompanha, né, nesta vida. E para que fique claro desde o início, se é verdade que o Deus cristão, o nome do Deus dos cristãos aparece precisamente no avesso da trama, a intuição e o fundamento teológico de tudo aquilo que a gente vai tentar refletir é que só conhecemos a Deus no crucificado, em Jesus. Gostaria de fechar isto ouvindo, sentindo, gostando uma poesia de uma bem conhecida mineira, que todo mundo, sem dúvida, já curtiu muitas vezes. A poesia me salvará. Falo constrangido, porque só Jesus Cristo é o Salvador. Conforme escreveu um homem, sem coação alguma, atrás de um crucifixo que trouxe de lembrança os congonhas do campo. No entanto, repito, a poesia me salvará. Por ela entendo a paixão que ele teve por nós, morrendo na cruz. Ele me salvará, porque o roxo das flores debruçado na cerca perdoa a moça de seu feio corpo. Nela, a Virgem Maria e os santos consentem no meu caminho apócrifo de entender a palavra do seu reverso, captar a mensagem pelo arauto, conforme sejam suas mãos e olhos. Ela me salvará. Não falo aos quatro ventos, porque temos doutores, a excomunhão e o escândalo dos fracos. A Deus não temo. Que outra coisa ela é,
senão sua face, atingido da totalidade das coisas,